a Península Coreana no final do século XVII, através de católicos coreanos feitos prisioneiros de guerra e enviados ao Japão pelos algozes japoneses, que invadiram o país com o propósito de dominar a China. A Constituição prevê a liberdade religiosa, no entanto, na prática, o governo restringe severamente qualquer atividade religiosa, exceto que possa ser supervisionado rigorosamente por grupos reconhecidos oficialmente ligados ao governo. Uma autêntica liberdade religiosa não existe, apenas igrejas rigorosamente controladas pelo governo. As igrejas que existem na cidade hoje são basicamente igrejas de fachada, servindo a propaganda política sobre a liberdade religiosa no país. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ali, aquele lugar ali, aleluia, eles que comandam a igreja, né? Eles que mandam. Ele que diz àquele povo que ele pode fazer e o que não pode, né? E que uma das estratégias dele é não adorar o Deus vivo. Eu agora vou falar da Nigéria, representada pela irmã Letícia. A presença cristã no país, no século XVI, quando dois monges portugueses, Agostinho e Capuchinho, chegaram à Nigéria, com a finalidade de pregar o cristianismo. A primeira missão cristã só chegou no país ao século XXI, ao século XIX, com os ingleses. O registro histórico do primeiro confronto entre cristãos e muçulmanos data do século XVI, quando um muçulmano chamado Fulani declarou uma guerra santa contra os muçulmanos infiéis e contra os descrentes não muçulmanos, subjugando as cidades do norte do país e criando o Califado de Sokoto. É através de Fulani que surge na Nigéria o grupo étnico Hausa Fulani. Eles criam outros grupos para tirar a atenção do povo, né? Para que não venha adorar o Deus vivo. Vou falar agora sobre o Egito, representado pela irmã Mayara. O cristianismo chegou ao Egito logo no primeiro século, depois de Cristo. Segundo a tradição, foi o apóstolo Marcos que fundou a igreja de Alexandria. Embora os cristãos tenham liberdade religiosa, estão sujeitos à discriminação por parte da sociedade e de representantes do governo. Certo líder cristão afirmou: a situação que vejo ao meu redor frequentemente me entristece. Em minha cidade, que costumava ser inteiramente cristã, o quadro piora diariamente. Os muçulmanos que se convertem sofrem severa perseguição também. Eles podem ser marginalizados pela sociedade, presos, torturados e até mortos, somente pelo fato de serem crentes. Eu vou falar sobre o Iraque, representado pela irmã Tati. A perseguição mais cruel que a igreja iraquiana enfrentou na antiguidade se deu entre os anos 339 e 379 d.C., sob o reinado da Sassânida Shanshapur II, que a considerava uma ameaça ao Império Sassanida, por suas ligações com o cristianismo do seu principal rival, o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. A perseguição não se dá de forma sistemática. No entanto, quase todos os grupos independentes, alheios ao governo, se posicionam contra a minoria cristã. Sabe-se que nas cidades de Bagdá e Mossul cobram-se taxas de não muçulmanos a conversão forçada ao Islã, sequestros e vandalismo nas igrejas. Esses casos são muito numerosos, mas é quase impossível encontrar alguém que testemunhe tais fatos, por medo, né, de sofrer algo mais grave, no caso, ser morto, né, por causa do Evangelho. Vou falar sobre a Índia, representado pelo nosso irmão Everaldo. O cristianismo está no país desde o ano 52. Segundo a tradição, o discípulo Tomé foi à Índia nessa época. Levou alguns indianos a Jesus e estabeleceu 7 igrejas na região, conhecida como Kerala, além de outras em Madras. Ele foi martirizado e sua sepultura ainda está em São Tomé de Mediapó. A tensão entre hindus, sikhs, muçulmanos e cristãos é grande. Há muitos relatos de ataques a igrejas, raptos, detenção e intimidação feitos por extremistas hindus. Essas ações são particularmente dirigidas aos líderes da igreja. Que é a intenção do inimigo de nossas almas, né? Atingir os líderes, porque ele sabe que em consequência disso, ele atinge a parte menor. Vou falar agora sobre a Etiópia, representado pelo irmão Edilson. Segundo a tradição, o cristianismo chegou à Etiópia por meio de um jovem náufrago proveniente de Tiro, chamado Fromício.
que conquistou a confiança do rei etíope e foi educador do príncipe. Ao assumir o trono, o príncipe declarou o cristianismo a religião oficial do seu reino. A Igreja Ortodoxa Etíope foi fundada em 332 d.C. por Santo Atanásio. A perseguição durante o regime marxista de Mengistu Haile Mariam, de 1974 a 1991, foi bastante severa, mas diminuiu consideravelmente após a queda do regime em 1991. Em 1997, a Igreja Protestante testemunhou uma oposição radical exercida por muçulmanos, cristãos ortodoxos e pelo governo. Aleluia. Aqui tem um pouco da história, né, de cada país, né, a perseguição. Eu vou passar agora para a nossa irmã Benita. Amém, irmãos? Os nossos representantes já podem se trocar, amém? E desde já eu gostaria de dar a oportunidade